Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E hoje nós vamos falar com a minha querida amiga Fernanda Sucasas. Fernanda possui graduação em licenciatura em enfermagem pela Universidade Estadual de Campinas, em 2009. É mestre em enfermagem e trabalha pelo programa de pós-graduação em enfermagem da Unicamp, em 2011. E tem sólida experiência na área de enfermagem, com ênfase em saúde da mulher, da criança e em saúde coletiva. Também concluiu o seu doutorado em saúde coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp em 2024, na área de concentração epidemiologia, dentro da linha de pesquisa em saúde, trabalho e ambiente. Com toda essa bagagem, ela vai nos ajudar a entender como funciona e quem pode procurar e por que o CTA é um espaço para todos. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós, doutora Fernanda, tudo bem? Oi, Nelsinho, tudo bem? Bom dia. Agradeço o convite. Imagina, nós que agradecemos aí por você ter aceitado esse bate-papo com a gente e tentar nos esclarecer aí com detalhes o que significa o CTA, e o porquê procurá-lo, tá? Sim. Agradeço muito você aí. Fernanda, vamos lá então, vamos começar aqui o nosso bate-papo e eu gostaria que você nos explicasse realmente o que é exatamente um CTA e qual é a sua principal finalidade. Nelsinho, então é um prazer estar aqui com vocês, tratando desse tema tão importante que são os CTAs. Eu vou começar descrevendo, então, o que seria a sigla do CTA, né, que são os Centros de Testagem e Aconselhamento. Eu trabalho em um desses CTAs há mais de 10 anos, e serviço de saúde, assim como uma unidade básica de saúde, algum ambulatório especializado, e ele tem como objetivo, finalidade, a prevenção e o diagnóstico de STs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, as pessoas que procuram o CTA, é feita toda uma abordagem de educação em saúde, de redução de riscos, de vulnerabilidade. A intenção desses serviços é facilitar o acesso das pessoas, tanto à informação quanto ao diagnóstico precoce dessas infecções. É sempre um espaço também de acolhimento, e os CTAs, eles costumam ser compostos por uma equipe multiprofissional. Eu, como você disse no início, eu sou enfermeira, mas nós também temos no CTAs outros profissionais fundamentais, que são os médicos, muitas vezes infectologistas, dentistas, psicólogo, assistente social, para dar aí o melhor suporte para as pessoas que frequentam o local. É uma iniciativa que começou no final dos anos 80, né, que teve um boom da epidemia de HIV/AIDS, e antigamente as pessoas procuravam muito banco de sangue para se testarem, né? E foi feita toda uma reestruturação do serviço de saúde, pensando aí na criação dos CTAs, para essas pessoas procurarem também um serviço especializado para o diagnóstico dessas infecções sexualmente transmissíveis.
Poxa vida, muito interessante. É. Acho que não são todas as pessoas que conhecem o CTA. Não, É importante essa divulgação que nós estamos fazendo aqui com e certeza. fico muito contente por isso, inclusive. Uhum. Explica para a gente como que funciona na prática o atendimento em um centro de testagem e aconselhamento como este, com diversos profissionais em conjunto. Na prática, Nelson, a pessoa chega até o local, né? Ela é recepcionada por um profissional que vai atendê-la, tirar as dúvidas, fazer a parte toda do aconselhamento. Tem gente que procura o CTA não necessariamente para fazer os testes, tá? Também só para uma conversa, mas a intenção do serviço ela é justamente essa, não só ofertar os testes, né? Ter uma escuta qualificada, uma escuta ativa, e a partir do momento que o usuário procura, ele vai ser orientado, dependendo do resultado do diagnóstico, já vai ter todo o tratamento e os encaminhamentos necessários. Né? Então, na prática, funciona mais ou menos assim. Dependendo da cidade, isso é importante contextualizar, o CTA, eles têm vários graus, né? Níveis, na verdade, né? Primário, secundário. Então, tem CTAs maiores, que conseguem acolher mais demandas, e tem os CTAs menores, né? E isso também impacta em relação ao horário de funcionamento. Tem CTAs que em algumas cidades é de segunda a sexta, outros que é de segunda a sábado, e quanto mais flexível o horário, melhor, né? Nessa questão de pegar, abranger mais o público, porque muitas pessoas elas acabam trabalhando das 8 às 18 e não conseguem estar ali no serviço. E aí é interessante que o CTA tenha um horário mais flexível, inclusive aos finais de semana, funcionem à noite também, mas vai variar de cidade para cidade. O CTA, pelo que você me falou, salvo engano, é uma iniciativa nova, é isso que eu estou entendendo? Não, não é tão nova, Não, não. é tão nova. É no final da década de 80. Ah, tá, então tá É que bom. ele foi se consolidando, foi criando cada vez mais espaço e abrangindo, né, em outras cidades. E aí, em 2004, ele acabou incorporando outros testes rápidos que antes não tinha, e assim por diante. Ele foi crescendo. Foi crescendo, que bom. Uhum. Fernanda, quem pode procurar o serviço e também saber se existe algum pré-requisito ou é realmente aberto a todos? É realmente aberto para todos, Nelsinho. Qualquer pessoa pode estar procurando o CTA, não precisa de encaminhamento, a pessoa não precisa estar sentindo nenhum tipo de sintoma, é realmente voltado para quem quer se informar mais, voltado para a prevenção de infecções, de repente um aconselhamento, dependendo do momento de vida dessa pessoa. Nós também atendemos adolescentes, né, acima de 12 anos, é um público bem diversificado, então a porta está aberta para qualquer pessoa, não precisa de encaminhamento, e a intenção é facilitar mesmo o acesso, tanto esse cuidado quanto a prevenção. Ô, Fernanda, outro ponto que é super importante é a questão aí que trata-se de um assunto delicado e bem confidencial. Muitas Isso. pessoas têm receio em procurar esse tipo de atendimento. Como que é garantida a confidencialidade e o sigilo em um CTA? Você falou uma palavra interessante aí, receio, né? Exatamente. As pessoas têm mesmo receio, a gente sabe que falar sobre sexualidade é um assunto delicado, que gera medo, medo de julgamentos, de preconceitos, estigma, e é importante que toda a equipe do CTA, desses profissionais que eu comentei contigo, esteja alinhada, né? Para a pessoa, quando procurar o serviço, ela não sentir nenhum tipo desses estigmas, desses preconceitos. Porque senão essa pessoa não vai voltar, tá, Nelsinho? Então, conforme ela for acolhida, isso envolve desde a recepção, ser chamada pelo nome que gostaria, né? O nome social, o nome civil, todos esses cuidados, eles precisam estar acontecendo na procura, porque senão a pessoa não volta. E quanto ao sigilo, é uma coisa assim básica do CTA, né? Uma das prioridades mesmo. Existe toda uma atenção no atendimento dessa pessoa, ela fica numa sala com privacidade, tanto visual, né, quanto auditiva, então não há nenhum tipo de exposição, e é de responsabilidade, assim como qualquer serviço de saúde,
que essas informações elas sejam confidenciais, né? Resguardar de fato tudo que foi dito durante a consulta. Então, se existe algum receio das pessoas em relação a isso, podem ficar tranquilas que a equipe do CTA ela é confiável e é necessário que estabeleça esse vínculo com o usuário. É uma das nossas intenções, que essa pessoa volte e se sinta segura para falar o que precisa. Isso é muito importante, deixar as pessoas tranquilas. Isso mesmo. Sim. Todo esse tipo de conversa também está regido claramente pelo LGPD, que são as leis de proteção geral. Proteção de dados, isso. Então, a gente acho que é bom frisar isso, porque as pessoas ficarem tranquilas, e que lá é um centro onde você vai tentar sanar os seus problemas, e sem ter preocupações. Criar esse vínculo de confiança. Né? Tem que ter essa confiança e que, olha, o que está sendo dito aqui, ele não vai sair daqui. E os dados, né, que ficam registrados em prontuário ou mesmo em arquivos, assim como qualquer serviço de saúde, como eu disse, tem que ter os cuidados necessários, né, do ponto de vista ético. Isso. A confiança é a base de tudo, né? Ela tem que aprender isso. Uhum. Fernanda, quais são os principais testes oferecidos pelo CTA e em quanto tempo a pessoa costuma ter esse resultado em mãos? Nós temos atualmente de teste rápido de HIV, o de sífilis, hepatite B e hepatite C. Eu comentei no início da entrevista que foram incorporados alguns testes a partir de 2004, o de hepatite B e hepatite C foram um deles. Isso. E o resultado depende do teste que o Ministério tem enviado, mas, em média, 20 minutinhos. O teste é muito tranquilo, é feito com uma picadinha no dedo, igual para ver diabetes, glicemia, assim, capilar, feito com uma lanceta descartável. A gente pega gotinhas de sangue e esse resultado ele sai aí em torno de 20 minutos. A partir do momento que nós temos esse resultado, é feito a conduta. Alguns CTAs já têm a medicação, né, para a gente tratar a sífilis, outros não. Se der hepatite, também vai ser um encaminhamento adequado para um centro de referência, e o HIV, a mesma coisa. O importante que você disse, além de todos esses testes, é o corpo, né? A quantidade de profissionais que estão aí para poder, cada um deles, te assessorar na sua área e deixar a pessoa mais tranquila, né? O paciente, se é que posso dizer. Isso. Além dos testes, né, a gente também disponibiliza de forma gratuita, a pessoa pode entrar, né, e pegar preservativos femininos, masculinos, gel lubrificante, panfletos com informações. Então, não é só a oferta do teste. Se a pessoa quiser ir lá para pegar algum tipo de insumo, também tem essa possibilidade. Poxa vida, é muito interessante isso, porque nós começamos a conversar sobre isso, a questão da confidencialidade e da confiabilidade, né? A partir do momento que a pessoa vai lá, se sente à vontade e quebra esse tabu de falar sobre o assunto, que deveria ser uma coisa mais natural, né? mais tranquila, tem todo esse apoio, instruções, e evita-se um monte de coisa. É um serviço de utilidade pública, né? Estamos tentando tratar os problemas na sua causa e não o efeito dela. Isso é importante, a prevenção. Isso. Além dos exames, que tipo de aconselhamento é oferecido durante esse atendimento, Fernanda? Como você disse, Nelson, agora há pouco, a gente fala muito da prevenção e as formas de transmissões das infecções sexualmente transmissíveis, o uso de preservativos. Nós falamos também sobre a profilaxia, que hoje em dia nós temos profilaxias para o HIV, né, que é a profilaxia pós-exposição, a chamada PEP, e a profilaxia pré-exposição, que é a chamada PrEP. E alguns CTAs, a grande maioria, já oferecem pelo menos a PEP, que é a pós-exposição sexual, que tem um período aí de até 72 horas após a exposição de risco. Isso é avaliado, né, com o profissional. A pessoa tem que estar iniciando essa medicação.
Também é feito, Nelsinho, durante essa conversa com o usuário, uma avaliação da situação vacinal dele. Então, se ele está vacinado para hepatite B, com as 3 doses, se está vacinado para HPV, e também, em alguns grupos específicos, é indicado a vacina de hepatite A. Isso também é analisado durante a consulta. Só que sempre de uma forma muito individualizada. Eu e os outros profissionais, né? Então, quando a pessoa vem, procura, a consulta, ela vai caminhando conforme a demanda e o que a pessoa vai trazendo, tá? Então, a gente não fica impondo nada, todo mundo, né? Tá aí, a informação sabe da importância dos preservativos, mas existem questões individuais que alguns usuários não usam. Então, como a gente pode diminuir o risco de infecção a partir da realidade que aquela pessoa está trazendo? Tá? E o que o serviço, de fato, oferece, pensando na prevenção de ISTs. E aí que a gente entra com a vacinação, com a PrEP, com a PEP. A PrEP e a PEP é mais voltada para o HIV, só que tem sido estratégias assim, maravilhosas, com bastante redução de infecção nos casos de transmissão com HIV. Tá. Hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Fernanda, o CTA ele é um serviço apenas para pessoas que já tiveram alguma exposição de risco, ou ele também pode ser procurado por quem busca apenas a prevenção e orientação? Não, ele é voltado para o público em geral, todo mundo que está aí querendo fazer teste, desde teste de rotina ou mesmo com algum tipo de sintoma, pode estar procurando. A intenção é se informar e acolher essas pessoas. Mas nessa pergunta, Nelsinho, eu tenho que trazer que um dos focos do CTA é o que a gente chama das populações chaves, né? As populações que requerem um pouquinho mais de atenção no quesito de situação para vulnerabilidade de agravos. Essas populações chaves são os gays, homens que fazem sexo com homens, as pessoas trans, trabalhadoras do sexo, pessoas privadas de liberdade e pessoas que usam drogas. Tá? Então, nós utilizamos muito o princípio da equidade do SUS para voltar mais as ações para quem mais precisa, né? E esse grupo, do ponto de vista da epidemiologia, ele merece uma atenção mais especial, né? A intenção é estar ali mais junto com eles. E pensando num contexto de... Antigamente, se falava muito que as infecções sexualmente transmissíveis, elas estavam relacionadas com comportamentos de risco, né, que é uma coisa muito individual. E hoje em dia, não, já se ampliou o conceito. Eu não posso falar que uma pessoa está só sujeita a uma infecção por conta de um comportamento que ela está seguindo. Muitas vezes essa pessoa ela tem um baixo grau de instrução, de escolaridade, o contexto social que ela está inserido, de estrutura,
se ela tem um serviço de saúde próximo, né, como eu disse, o grau de instrução, todos os recursos disponíveis para essa pessoa. Então, a gente não se limita só a falar de comportamento individual, hoje em dia. E nós temos essas populações chaves aí que o CTA acaba voltando um pouco mais a atenção. Fernanda, uma curiosidade, além de todas as outras que eu tenho feito aqui, pergunta para você, isso nós estamos falando do CTA quando a pessoa procura o CTA. Existe algum trabalho do CTA avançado, ou seja, que você vá atrás da procura desse pessoal todo que você mencionou, para que diminua essa restrição e aumente as orientações? O CTA é uma das ações deles, são essa também, Nelsinho, é ir atrás dessas pessoas. Legal. A gente não fica só esperando que elas venham, a gente também vai atrás. Então tem muitas campanhas em eventos, tanto em escola, agora a gente teve o carnaval, né, recentemente, teve bastante evento relacionado com o carnaval. Aqui em Campinas tem os consultórios de rua, a equipe do CTA, ela sai de tempos em tempos, vai toda a equipe e fica na rua, testando as pessoas que estão passando, que querem ter acesso, né, ao diagnóstico aí. Então, a gente faz, sim, esse trabalho de conscientização fora do serviço, para buscar esse público. Feito toda uma articulação. Os profissionais do CTA também têm muita articulação com as unidades básicas de saúde. Podemos estar indo dar seminário, palestra para outros profissionais, nessa questão da capacitação, de abordagem. Como a gente disse, é um tema com muito estigma, e quando você está lhe dando um diagnóstico, né, o seu teste deu positivo para HIV, para sífilis, tem que ter todo um manejo, uma abordagem adequada. E os profissionais do CTA, eles estão todos capacitados para isso e também podem auxiliar outros profissionais, porque não é só no CTA que existem esses testes rápidos, né, também tem outros serviços, auxiliar nesse momento aí. Bacana. Bom, agora eu vou fazer uma perguntinha que você vai tirar de letra, né? Como que você avalia a importância do diagnóstico precoce para a saúde individual e coletiva, né? Olha, assim, o diagnóstico precoce, ele é um dos princípios, assim, de estratégias fundamentais da saúde pública, né? A gente quer que esse diagnóstico aconteça o quanto antes. Do ponto de vista da pessoa que está infectada, quanto antes ela inicia o tratamento, menos complicações ela vai ter no futuro. Quando a gente pensa aí na sífilis, por exemplo, que tem vários estágios da doença, se a gente pega ela no comecinho, o tratamento é mais tranquilo, tem menos efeito, né, colateral também, enfim, quanto melhor o diagnóstico antes, melhor vai ser o prognóstico também dessa pessoa. E pensando do ponto de vista coletivo, é o momento em que a gente barra a transmissão do vírus ou da bactéria e diminui, de fato, o número de infectados para infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente bloqueia o desenrolar aí da transmissão da doença. Tá? Então, tem essa vantagem do diagnóstico precoce, tanto do ponto de vista individual quanto do coletivo. É essencial que isso aconteça, a nossa intenção é essa. E nós temos muitas ISTs assintomáticas no início, que às vezes vai dar algum tipo de sintoma lá na frente. E a intenção é justamente essa, testar a pessoa que não está sentindo nada, para já tratar e bloquear essa cadeia de transmissão. Legal. Fernanda, eu tinha anotado aqui, aliás, tenho anotado aqui uma pergunta para te fazer. Você me respondeu, mas eu vou frisar para que a gente deixe isso bem claro. Eu ia perguntar para você se existe algum trabalho do CTA junto à comunidade, você já disse que sim, e como campanhas, palestras, você já falou, ou ações de conscientização. Vamos falar das palestras. Como que nós conseguimos chegar até um profissional do CTA para palestrar, por exemplo, para um grupo de pessoas? Qualquer um, por exemplo, nós estamos aqui fazendo uma divulgação a mais do CTA. Alguém assistiu o nosso programa e achou interessante entrar em contato com vocês. É possível fazer isso? Vocês têm algum tipo de protocolo, algum tipo de caminho que eles devam seguir, que você possa nos informar? Para que vocês possam fazer essa palestra, por exemplo? Nelsinho, é livre, tá? Eu acho que
depende um pouco da conduta do profissional, né? Quando a gente faz parte de um serviço público, porque o CTA ele é gratuito, do SUS, né? A gente está trabalhando ali como profissional, óbvio, tem uma remuneração, mas é um serviço gratuito. Quando a gente vai dar uma palestra, depende do local. Então, tem profissional que pode ser que queira cobrar, né, por isso, e outros que não, que vai a título de realmente divulgar o trabalho e toda a informação. Depende do intuito da palestra, né? Mas eu, particularmente, né, como profissional aí da saúde, enfermeira, atuante no CTA, não teria problema nenhum de participar de campanhas de prevenção em escolas, né, ou algum tipo de empresa que queira falar sobre isso de forma gratuita, tá? Mas isso aí é um trabalho extra. Quando a gente está falando do profissional individual, é meio complicado, né? Porque pode ser que a pessoa queira cobrar. Mas se for algo em conjunto com o CTA, com a direção e tudo, aí sim pode ser de uma forma gratuita. É uma atuação, tem que esclarecer, né? Se é uma atuação do profissional individualmente, voltada para aquela empresa ou tudo, ou se é uma ação coletiva que faz parte do programa do CTA, né? Mas os profissionais são abertos, com certeza. Você tocou num ponto importante. Por exemplo, um exemplo, uma empresa, como você acabou de dizer. Isso. Tem uma empresa e gostaria que alguns profissionais fossem lá falar. Eu entro em contato com quem? Direto com algum CTA? É isso? Para eu não ter que estar diretamente com o profissional em particular? Exatamente. Eu acho que é o melhor caminho nesse caso, não, sim. Ver primeiro com a direção, penso, porque não são todos os profissionais que estão, né, assim, abertos ou que têm... Às vezes, né? Isso mesmo. Tá, entendi. Bom, Fernanda, cá entre nós, o que mais te motiva pessoalmente a trabalhar nessa área tão essencial da saúde? Olha, Nelsinho, posso te dizer que o CTA é um serviço que funciona. E isso faz todo sentido, né, para o nosso trabalho, para o meu trabalho, no caso. É um momento assim de desafio para voltar à orientação, porque a pessoa está trazendo. E eu gosto muito desse trabalho, porque me acrescenta demais como pessoa, na minha escuta. Cada situação que a gente vive ali acrescenta como profissional, como pessoa. E eu sinto um trabalho muito gratificante, que faz a diferença, mesmo com pequenas ações. E é algo que extrapola o papel. A gente vê que, dependendo do que for acontecendo na consulta, vai mudar toda a trajetória daquela pessoa, pensando em comportamento, também em divulgação, auxiliando pessoas que estão ao redor. A partir do momento que você planta ali a sementinha, você fala, olha, existe o CTA, que a pessoa é bem acolhida, ela vai falar para outros também, olha, procure aquele serviço, tem a Fernanda, tem outras pessoas que vão se identificar, né, criar esse vínculo de confiança, e para a gente é muito gratificante, é um dos motivos que eu adoro trabalhar no CTA, ver que funciona e que faz todo sentido. Um crescimento pessoal, né, Fernanda? Poder compartilhar os conhecimentos com pessoas, né, que... apesar do mundo que nós vivemos, ainda as pessoas são as coisas mais importantes que nós temos. Exatamente, Nelson. Fernanda, olha, muito obrigado pela sua participação aqui no Cá Entre Nós, viu? Foi um bate-papo muito esclarecedor e tenho certeza que ajudará muitas pessoas a entenderem melhor a importância do CTA. Sim. E a perderem o receio, né, que nós comentamos, de buscar esse entendimento. Isso é muito importante. Eu que agradeço, Nelsinho, obrigado por estar aqui, de ter esse espaço para compartilhar um pouquinho da nossa experiência no CTA. Para mim é muito gratificante estar aqui, divulgando esse material aí. Muito obrigado, Fernanda. Eu vou colocar aqui, Fernanda, os seus contatos, para que quem queira conversar com você, te seguir aí no Insta, mandar um e-mail, tirar algumas dúvidas.
Certo. E vou pedir para que, por gentileza, você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo aqui no nosso Cá Entre Nós. Pessoal, obrigada quem acompanhou a gente até aqui, no final da entrevista. Espero que tenha sido bem esclarecedor. Previnam-se, façam os testes rápidos, e que existe muitos serviços como o CTA aí disponíveis para estar ouvindo e acolhendo vocês. Um grande abraço. Muito obrigado, Fernanda. Obrigada, Nelsinho. Vamos lá. Olha, eu queria agradecer profundamente aí a Fernanda pelo seu tempo, agradecer pelas informações trazidas aqui para o nosso programa. Tenho certeza que foi de grande valia, como eu já disse. E também quero agradecer as pessoas que estão aí nos seguindo nas redes sociais e que também constantemente envia os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho aí para receber as nossas notificações. Aproveita que você está navegando, deixe um like aí para o nosso programa, pela entrevista da doutora Fernanda. E lembrando também que o nosso novo site está no ar, né? Então, algumas coisas, bastidores que não aparecem aqui, você pode ver lá no site do Cá Entre Nós. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques.